E aí pessoal, Gustavo Dias na área, assistindo aquela aula com qualidade, aquela aula maravilhosa de química, mostrando a química ser diferente. Por que a química é diferente? Porque a química é tratada aqui sério. Até porque química de verdade é aquela que começa com G, química com G. Meu nome é Gustavo, hoje nós vamos ver interações intermoleculares ou forças intermoleculares, que são propriedades, que é o ramo da química, que são interações onde cai sempre, sempre vai cair. Ou seja, é importante que você esteja afiado nesse assunto. Mas para estar afiado nesse assunto, você tem que entender bem bacana de duas coisas, de geometria molecular e de polaridade. Se você não entendeu, se você ainda tem dúvida, assiste meus outros vídeos que eu estou falando de geometria e de polaridade. São vídeos curtos que eu explico fácil e você entende e não esquece jamais. Aqui nas interações intermoleculares, são, como o nome já fala, são interações entre as moléculas. Mas antes de começar, eu vou abrir um pequeno parênteses para falar da ligação iônica. Por exemplo, aqui eu tenho um cloreto de sódio, que é um dos componentes do sal de cozinha. E esse componente de sal de cozinha tão famoso, tão presente no nosso dia a dia, ele é uma ligação iônica. Por quê? Porque é uma ligação entre um metal e um ametal, correto? Ou seja, um doa e o outro recebe elétrons. E ali, ao doar e receber, um fica positivo e o outro fica negativo, e automaticamente vai ter entre eles uma força eletrostática, uma força de Coulomb, uma força de atração, fazendo que esses íons eles estejam unidos por uma força tão forte, tão forte. Por que tão forte? Porque aqui eu tenho aparecimento de cargas de fato. Eu tenho cargas de verdade. As cargas elas só aparecem quando eu retiro elétrons ou quando eu coloco um excesso de elétrons. Se eu tenho um átomo que eu coloquei muito elétrons nele, ele fica negativo, porque de fato eu tenho cargas elétricas a mais, negativas. Quando eu tenho um átomo que eu retiro elétrons, ele vira um íon positivo, porque ali eu tirei elétrons, então ele ficou com carga positiva. Por quê? Então aqui, quando eu tenho aqui, ó, esse íon positivo, o que eu espero dele? Eu espero que ele tenha menos elétrons e mais prótons. Então eu tenho cargas elétricas positivas. Aqui esse cloro, eu espero que ele tenha mais elétrons e menos prótons. Então de fato eu tenho cargas elétricas. E essas cargas elétricas positivas e negativas fazem que elas se unem com as outras. Ou seja, numa força de quê? Uma força de atração. Ok? E essa interação é muito forte. E eu chamo ela de interação de íon dipolo. Por quê? É uma interação entre dois polos, ou seja, um positivo e um negativo, através de uma ligação iônica. Então eu chamo de íon dipolo. Bom, eu não vou colocar em forças intermoleculares, porque moleculares vem de molécula, e molécula vem de ligação covalente. Então, eu não vou falar de íon dipolo de ligação iônica. Mas se for comparar essa força com as outras, essa aqui com certeza é a mais forte. Então, essa interação íon dipolo é a maior, ou seja, é a mais forte de todas. Então, professor, o que significa a ligação ser extremamente forte? Significa que ela é muito difícil de quebrar. Significa que para eu separar, ou seja, para eu quebrar essa interação aqui, ou essa aqui, eu preciso de uma energia muito grande. Se eu associo energia com temperatura, eu preciso de uma temperatura muito alta. Por isso que os compostos iônicos, no caso do sal aqui, ó, desse sal, ele vai só começar a quebrar essas interações acima de 800 graus Celsius. É assim que ela começa a quebrar, temperatura altíssima. Por quê? Porque eu preciso de muita energia para quebrar algo que é tão forte. Ok? Então, não entro nesse mérito aqui, porque hoje a gente vai ver forças intermoleculares. Mas já entendo o que é uma interação íon dipolo. Bom, a força intermolecular é fácil. Eu vou dividir em dois grupos. Quando a molécula é apolar e quando a molécula é polar. Isso é simples, tá? Por isso que é interessante você identificar quais as moléculas são apolares e quais são polares. Então, por isso que eu te falo, se você tem dificuldade, você tem que voltar no vídeo para você assistir polaridade das ligações e polaridade das moléculas, para você ficar
filézão do boi. Caso você tenha dúvida, você vai ter dúvida aqui. Então é uma consequência e é uma junção de erros que acaba atrapalhando você. Então volte e venha filézão. Bom, pessoal, quando a gente trabalha com moléculas apolares, a gente já sabe que esse A significa não, né? E polo significa aqueles polos que a gente sabe que é polo positivo e polo negativo, que não são cargas de fato. Na ligação covalente não ocorre cargas de fato. Não ocorre cargas de fato como na ligação iônica. O que são cargas de fato? Quando eu retiro elétrons, positivo, ou quando eu coloco elétrons, aí eu tenho o que? Negativo. Então, nesse caso, eu tenho carga de fato. Na ligação covalente nunca vai aparecer essas cargas. Pelo deslocamento da nuvem eletrônica, ou seja, pelo movimento dos elétrons, às vezes os elétrons ficam mais próximos de um lado do que para o outro. Quando ele fica mais próximo de um lado, vamos supor que eu tenho essa nuvem aqui, eletrônica. O que é nuvem eletrônica? São nuvens onde eu tenho um par de elétrons ali livres que fica se movimentando. Só que chega uma hora que ela pode estar mais deslocada para um lado do que para o outro, pelo próprio movimento que ela tem. Porque as moléculas, elas sempre estão em movimento, elas nunca estão paradas, a não ser que ela chegue no zero absoluto. Mas na natureza não existe o zero absoluto, né, atingido pela própria natureza. Então, quando a nuvem está deslocada mais para um lado, é lógico que ela ganha uma carga negativa, uma carga parcial que eu falo, porque não é uma carga de fato, é uma carga parcial. Então essa carga aqui, ela tem nome. Eu vou chamar de carga parcial, tá? Ou densidade de carga. Ou densidade de carga. Se a nuvem está mais para um lado, ali está negativo. E lógico, o outro pedacinho ele ficou positivo, ok? Então esse próprio movimento das nuvens faz com que uma hora fica positivo e outra hora fica negativo. Como assim? Bom, quando eu pego uma molécula polar, como que eu sei que aqui é apolar? Porque é formado por dois átomos iguais. Então aqui a diferença de eletronegatividade aqui é zero, porque é formado pelo mesmo átomo. Se eu fosse desenhar essa nuvem eletrônica, ela seria perfeitamente assim, sem nenhum deslocamento para um lado ou para o outro. Então eu não tenho polos. Então eu posso falar que aqui é o que? É apolar. Porém, lembra que essas moléculas, elas sempre estão em movimento. Elas sempre têm o que? Uma velocidade, uma energia cinética associada a elas. E o próprio movimento vai fazer o quê? Que vai chegar um momento que de um lado a nuvem se desloca mais e consequentemente eu tenho o outro lado que ela está menos. Quando a nuvem desloca para o mais, ali eu já tenho o que? Negativo. Lembra que deslocamento de nuvem eletrônica é deslocamento de elétrons. Então para onde ela está mais deslocada, ali fica negativo por causa dos elétrons que são negativos. E aqui fica positivo. Então, temporariamente, mesmo que seja milésimo de segundo, que de fato é isso que acontece, ali eu criei cargas parciais. Nem que seja tão rápido como eu falei. Só que tem um grande quesito aqui, Quando você vai estudar na eletricidade, na física elétrica, se você não viu ainda, você ainda vai ver. Quando você aproxima uma esfera carregada, pode ser positivo ou negativo, não importa. Quando eu encosto ela nessa esfera neutra, essa aqui está neutra. Essa aqui está neutra e essa aqui está com cargas. Quando eu trisco cargas ou simplesmente aproximo perto dessa esfera, essa esfera aqui ela vai induzir a polarização. Ou seja, essa esfera carregada vai induzir a polarização aqui. Como assim? De um lado fica positivo e do outro fica negativo. Ou seja, eu polarizei entre dois polos positivo, porque aqui está negativo, então ela vai induzir o positivo, e logo o negativo fica do outro lado. Então o que eu fiz? Eu criei uma parte positiva e eu criei do outro lado uma parte negativa. Por quê? Por indução em relação a essa esfera. Ou seja, essa esfera ficou carregada e ela induziu a essa esfera que era neutra a polarizar, a criar densidades diferentes na própria esfera. De um lado ficou positivo, do outro ficou negativo. É isso que de fato ocorre na molécula. A molécula, pelo próprio movimento dela, ela cria cargas. Então, quando ela cria cargas aqui, criei cargas, positivo e
negativa. Aí ela vai aproximar da outra que não tem cargas. Então o que vai acontecer? Eu vou induzir a polarização. Então acaba induzindo. Esse negativo acaba induzindo o positivo. E aqui, lógico, que aqui fica positivo, então aqui fica negativo. Então, isso aqui acaba tendo o quê? Uma distorção da nuvem eletrônica. E assim, essa aqui induz a outra, e assim sucessivamente como num ciclo. Né? Então, ou seja, por isso que eu chamo aqui, ó, nas moléculas apolares, que tipo de interação ocorre de polo que induzido. Por quê? Porque eu tenho dois polos, né, ó, de polo, a interação é dipolo, negativo com negativo, positivo, aliás. Tá vendo aqui a interação? Dipolo, porque são dois polos, e induzido, porque um induziu o outro. Começou simples, sem carga nenhuma. Começou bacana, sem carga, apolar e tudo. Mas pelo próprio movimento, ela criou carga e ela induziu a outra a virar carga. Que induziu a outra, que induziu trilhões e trilhões de moléculas. Nesse momento ocorre a interação. E é uma interação onde eu chamo de induzida, porque uma induziu a outra, como eu fiz aqui, como eu expliquei. Também chamada de força de London ou força de Van der Waals. Então veja bem, que tipo de interação ocorre nas moléculas apolares? DDI, dipolo induzido. Por quê? Porque são moléculas que não têm polos. Então, pelo próprio movimento, ela cria polos. Por quê? Porque vai chegar um momento que a nuvem está mais para um lado do que para o outro. Quando ela faz isso, ela acaba induzindo outra molécula a fazer o mesmo. Polarização. E assim que induz a outra, induz a outra, induz a outra. Então, rapidamente, eu tenho trilhões de moléculas, todas de maneira induzida, com polos. E ali eu estabeleci essa interação de polo induzido. E lógico, eu posso fazer logo uma análise. Ela é extremamente fraca. Primeiro porque não era nem para ter polos. Criou-se polos pelo próprio movimento. Então esse polos, ele é bem mais fraco do que uma molécula que de fato, naturalmente já tem polos. Quer ver? Vamos comparar? Moléculas polares. Quando eu pego o HCl, eu vejo que são átomos diferentes. Então, logo vai ter uma diferença de eletronegatividade. Que a gente já sabe que o cloro é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Vamos lembrar lá da frasezinha? Fui ontem no clube bronzear e saí com a pele horrível. Então veja bem que legal. O H está aqui e o cloro está aqui. Então veja bem que o cloro ele é muito mais eletronegativo nessa sequência aqui, onde o flúor é o maior e o hidrogênio é o menor nessa sequência. Então, aqui, automaticamente, eu já criei polos. Aqui é eletronegativo. Vamos lembrar? Professor, define para mim o que é eletronegatividade. Vamos ter que voltar lá no vídeo e só por causa disso. Pessoal, a eletronegatividade é a propriedade que alguns átomos têm de atrair os elétrons para si em uma ligação química. Então, primeiro, a eletronegatividade ela só existe em ligação química. E ela existe quando um átomo, diferente do outro, tem a característica de atrair elétrons. E quais são esses átomos? Está aqui esses átomos. Então, quando eu coloco o H e o Cl juntos, o Cl puxa os elétrons mais para ele. Ou seja, essa ligação aqui, que seria bonitinha, perfeitinha, ela acaba sendo deslocada para cá. Aqui ficando parcialmente negativo e aqui fica parcialmente positivo. Por isso que eu chamo isso aqui de molécula polar. Por quê? Porque ela naturalmente já tem polos. Naturalmente. Então, se ela tem natural, isso aqui é fácil. Porque eu criei aqui, uma região negativa, positiva, automaticamente eu não preciso de ter movimento. Não, a molécula, por definição, já tem polos. E, consequentemente, esse negativo, ele vai atrair o quê? O positivo de outra molécula. Esse positivo vai atrair o negativo e assim, igualzinho aqui, Só que aqui é dipolo induzido e aqui eu chamo de dipolo o quê? Permanente. Por que permanente? Porque os polos nunca vão deixar de existir. Eu não preciso de movimento ou distorção de nuvem eletrônica. O átomo, a molécula, por si só, ela já existe como dois polos, dipolo permanente. Então é a interação entre dois polos, só que de maneira
permanente. Aqui é a interação de dois polos, só que de maneira induzida. Então eu espero que essa força seja muito maior que essa. Por quê? Porque esses polos apareceram de maneira induzida, de maneira que vamos supor, de maneira acochambrada. Se você não entende isso na sua cidade, é de maneira que nem deveria estar ali. Foi pelo próprio movimento, foi um acidente de percurso que acabou aparecendo as cargas, que induziu as outras, e por indução eu fiz a interação ocorrer. Aqui não, a interação ocorre tranquilo. Então se eu fosse comparar a força, essa força é muito maior que essa, porque aqui já tem polos. Aqui eu ainda vou ter que induzir algo que não está no planejamento. Agora, por último, a ligação de hidrogênio, que também ocorre em moléculas polares. Só que, na verdade, a ligação de hidrogênio na época nem existia. Na verdade, era só de polo permanente e de polo induzido. Só que quando eles foram ver que o hidrogênio, quando ligava esses três átomos, que são os mais eletronegativos, eles observavam que tinha uma força, mas uma força gigantesca, mas muito maior do que se esperava. Por exemplo, ao fazer o gráfico, a ligação do hidrogênio com o silício, que é o parente mais próximo do oxigênio, tem esse tipo de energia aqui. Quando partiu para o oxigênio, ela deu um pico tão grande que os cientistas olharam assim e falaram: mas tá errado. Peraí, a diferença é gritante. O oxigênio e o silício são parentes. Como que pode ter essa diferença? Aí foram ver que existe mais duas diferenças. Não só com O, mas com flúor e com nitrogênio. Que o hidrogênio faz ligações normais com qualquer outro átomo. Mas com esses três a ligação vai lá em cima. Ou seja, a força dessas ligações é extremamente forte. Então, é algo que teve que estudar separadamente. Então, o que é a ligação de hidrogênio? É quando o hidrogênio se liga ou ao flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio. Aí a gente chama de FON. FON, chama de FON. Toda vez que o hidrogênio esteja ligado ao FON, não ao mesmo tempo, tá, pessoal? São moléculas, como a mais famosa é a nossa molécula do quê? Da água. Olha aqui, o hidrogênio se ligado ao O. A água realiza a ligação de hidrogênio. E por realizar a ligação de hidrogênio, faz com que a água tenha uma força muito forte, muito maior do que uma molécula de dipolo permanente e, consequentemente, de dipolo induzido. Então, se eu fosse comparar em termos de forças, a dipolo induzido é a mais fraca de todas, porque ela aparece de maneira induzida, algo não natural. A dipolo permanente é o meio termo e a ligação de hidrogênio é a mais forte. Professor, é a mais forte de todas? Não. Lembra que se eu fosse comparar, outra aqui também seria o que? O íon dipolo. Entre as ligações intermoleculares, sim, a ligação de hidrogênio é a mais forte. Mas entre todas as interações que existem, a íon dipolo é a mais forte. Pegou aí? E aonde que isso vai interferir? É lógico que vai interferir aqui, ó. A interação, ela interage na força de coesão, quanto as moléculas são unidas. Lógico que, quando eu pego um estado sólido, eu espero que a coesão seja muito maior do que líquido, muito maior do que do gasoso. Então, eu espero que a força, que a interação no sólido é grande. Por isso que toda ligação iônica, os compostos são sólidos, porque a ligação é fortíssima. Já na ligação covalente, eu vejo sólido, eu vejo líquido, eu vejo gás. Aí vai depender do tipo de ligação. E essa força-coesão, ela interfere nas propriedades físicas, principalmente no ponto de fusão e no ponto de ebulição. Porque, se você analisar, quanto mais forte for a ligação, vamos pegar uma forte aqui? Vamos pegar aqui, ó, a mais forte das ligações intermoleculares. Se eu pegar mais forte, o que eu espero dela? Eu espero que é difícil de quebrar. Ou seja, a água, quando ela começa a interagir com a outra molécula de água, olha aqui que bonitinho, ó. E assim eu vou fazendo, ó, a interação. Essa interação entre as moléculas, depois eu vou melhorar isso aqui, tá? No segundo quadro aqui. Mas aonde eu quero chegar aqui? Eu quero chegar que essas ligações, elas são fortes. Logo, é difícil de quebrar. Então, logo, ela vai ter um ponto de ebulição mais alto do que o normal. Ok? Então, se eu comparar 3 moléculas de dipolo induzido,
de pó permanente, ligação de hidrogênio, qual que tem um ponto de ebulição maior? A ligação de hidrogênio. E qual que tem a menor? De polo induzido. Por quê? Porque a força de interação ela está intimamente ligada à propriedade física. Quanto mais forte, é mais difícil de quebrar. Por exemplo, se for quebrar aqui, ó, difícil. Essa aqui, um pouco mais fácil. Entendeu? E essa aqui, bem mais fácil. Ok? No segundo quadro, a gente vai fazer exercícios e nós vamos comparar várias moléculas para saber quem tem um ponto de ebulição maior, quem é mais forte, quem é mais fraco. Ok? Na transição, nós ficamos aqui nesse vídeo 1 para você se deliciar com essa definição de forças intermoleculares. No vídeo 2 eu vou partir para os exercícios, ok? Então na transição você assiste o vídeo 2, não sei quanto tempo vai estar produzido, mas eu espero que seja rápido. Professor, ajuda lá, ajudo. Mas me ajuda também. Instagram, me adiciona na Química com G. Adiciona no meu canal, dá o like, compartilha. Vocês têm a noção do que é importante o like e o compartilhamento? É importantíssimo. É importante porque ajuda o canal a crescer. 90% das pessoas que assistem meu canal não são inscritos. Se esses 90% se inscrevessem, eu estava com mais de 200 mil inscritos. Ou seja, eu estava com uma estabilidade muito maior. As minhas videoaulas iam ser muito melhor. Por quê? Porque a qualidade de áudio, de vídeo, de edição vai melhorando conforme vai melhorando também o número de inscritos. Por quê? Porque vocês vão ficando mais exigentes e nós também. Nós que gravamos também ficamos exigentes. A gente sempre quer o melhor e o melhor e o melhor. Não basta mais uma câmera de celular, não basta mais um quadro com sem iluminação. Então a gente vai tentando melhorar, só que dentro do possível, ok? Então, ó, compartilha, dá aquele like, aquele joinha filé e nós ficamos aqui. E não esquece, química de verdade é aquela que começa com G, química com G. E até mais no vídeo